Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou o Reverendo David Aureliano e nós estamos mais uma vez aqui para juntos compartilharmos um pouco a palavra do Senhor. Nós estamos no nosso momento com Deus. Desde já eu quero te agradecer por estar aqui. Já quero te convidar, você curtir o vídeo, dar um like, se inscreve também no canal. Você vai estar também nos ajudando a levar a mensagem de Deus e também ajudando o nosso vídeo a ter mais alcance. Então você, no final do vídeo, você pode dar aí um likezinho, fazer um breve comentário e nos ajude a levar a palavra de Deus. Hoje nós vamos refletir num texto muito lindo, esse texto. Ele fala muito ao meu coração. É o texto do filho pródigo. Está lá em Lucas, no capítulo de número 15. Se você tem uma Bíblia, eu já quero convidá-lo a você abrir sua Bíblia neste texto. Não é? Lucas, capítulo 15, versículo 11, que diz assim: Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Verso 13. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. E antes de nós entrarmos na reflexão desse texto, eu quero fazer uma breve oração. Vamos orar? Querido Pai, muito obrigado por este momento, estarmos estudando, refletindo na palavra do Senhor, palavra do Senhor que é a verdade, palavra do Senhor que nos inspira, palavra do Senhor que nos alimenta. Muito obrigado, Senhor. Que o Senhor perdoe os nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, esse texto, ele fala muito ao nosso coração. É uma história que Jesus nos conta, não é uma parábola, uma verdade, uma ilustração, onde Jesus quer trazer uma verdade, quer trazer uma aplicação aos dias atuais. Nesse texto, nós conhecemos a história de um pai que tinha 2 filhos, não é? E o mais moço, ele requereu a sua parte, a parte da sua herança, aquilo que lhe cabia, e o pai prontamente assim lhe entregou. E diz a parábola que aquele jovem, ele vai embora da casa do pai para um lugar distante e ali ele gasta tudo o que ele tinha, não é? Ele perde toda aquela riqueza que o seu pai tinha dado. Mas eu quero aqui falar sobre 3 passos, 3 atitudes daquele filho que o fez voltar para casa. E o primeiro passo daquele filho foi o seu despertar. E eu quero convidá-lo a você ir para o versículo 17. Olha o que diz no versículo 17. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura? Então, ele, caindo em si, disse. Ele despertou. Aquele jovem despertou. Ele estava dormindo na sua consciência. Ele não estava compreendendo nada, mas o Senhor fez com que ele despertasse daquele sono. E aquele jovem, ele ficou esperto, não é? Ele ficou atento e ele caiu em si. Ele refletiu. A partir do momento que nós refletimos, as coisas começam a mudar. Esse é o primeiro passo. Esse é o primeiro ponto. Quando nós erramos, precisamos cair em si.
precisamos refletir. Foi isso que aquele jovem fez. Ele refletiu em tudo aquilo que ele cometeu de errado para com seu pai. Ele abandonou a casa do pai, a presença do pai. Talvez revoltado, ele foi embora, mas em um dado momento, aquele jovem caiu em si, ele refletiu. Talvez você precisa refletir. Talvez você precisa fazer um autoexame. Talvez você deve parar, pensar, esfriar a cabeça, cair em si. Porque só assim as coisas vão começar a ter um rumo diferente. Esse foi o primeiro passo daquele jovem, meus amados irmãos. Ele caiu em si. E o segundo passo que aquele jovem ele deu, o segundo passo foi a sua reflexão. Eu aqui morro de fome. Foi isso que ele falou lá no verso 17. Ele disse assim: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome. E eu aqui passo necessidade. O segundo passo que aquele jovem deu foi o passo da reflexão. Você já parou para refletir se essa vida que você hoje está vivendo, você está agradando a Deus? Aquele jovem, ele refletiu. Sabe, meus irmãos, quando nós paramos para refletir, nós vamos começar a compreender as coisas de um ponto de vista diferente. Mas para que a gente venha estar nesse ponto de reflexão, nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos. Nós precisamos fazer uma autoleitura, um autoexame, não é? E aquele jovem fez isso. Ele refletiu. Ele disse: quantos trabalhadores do meu pai têm em abundância e eu aqui passo fome, e eu aqui passo necessidade? Por que isso está acontecendo comigo? Esse foi o segundo passo. E o terceiro e último passo que aquele jovem ele deu foi a sua decisão. O versículo 18, ele vai dizer que aquele jovem disse: levantar-me-ei. Levantar-me-ei. Isso é uma decisão. Ele tomou uma decisão. Talvez você precisa tomar uma decisão que pode mudar a história da sua vida. Talvez você está com medo de tomar essa decisão. Talvez você está se sentindo inseguro, insegura, mas Deus está direcionando a você a tomar uma decisão. E essa decisão que você tomar pode mudar o rumo da sua vida. Agora, essa decisão precisa ser pautada no Senhor. Essa decisão precisa ser pautada na presença de Deus. Peça a Deus, busque o Espírito Santo, ore ao Pai. Ele te dará a direção certa e você vai tomar a decisão certa em Deus. Não tome uma decisão antes de consultar ao Senhor. Consulte a Deus, ouça a voz de Deus e tome a decisão. Aquele jovem com certeza ouviu a voz de Deus, porque ele tomou a decisão. Ele disse: levantar-me-ei e voltarei para a casa do meu pai. Perceba que foi uma decisão correta. Perceba que foi uma decisão que com certeza o Espírito Santo direcionou para aquilo. E diz a Bíblia que ele, tomando essa decisão, ele volta para a casa do pai. E tudo aquilo que ele perdeu, o pai o restituiu. E eu creio que Deus quer fazer isso na sua vida. Deus, ele quer restituir tudo aquilo que um dia estava em suas mãos e o orgulho, a vaidade fez você perder. Mas Deus, ele não desiste de você. Deus, ele te ama. Jesus Cristo ama você. E ele espera que você tome a decisão certa.
Aprenda uma coisa nesta noite, para que a nossa vida venha mudar. Nós precisamos tomar alguns passos para que a nossa vida seja um reflexo das nossas decisões. E lembre-se disso, as suas decisões pautadas no Senhor, com certeza vai sempre dar certo, porque Jesus, ele não falha. Deus, ele nunca erra. E com certeza a sua vida será uma vida de paz. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.